Olá, boa noite. Veja agora os destaques do repórter Canção Nova. Cristo vive, esse é o título da nova exortação apostólica pós-sinodal. O documento foi escrito em forma de uma carta aos jovens e ao povo de Deus e foi apresentado na sala de imprensa da Santa Sé pelo secretário do Sínodo dos Bispos, o cardeal Baldisseri. Deep Web, quais as ameaças e perigos deste nível de internet que não é rastreado no Brasil? Perigo também na geladeira. Pesquisadores de Campinas encontram mais de 2 milhões de bactérias em apenas um risco à saúde. Quais os impactos do açúcar e dos adoçantes artificiais no organismo? Projeto Leitura Itinerante. Estudantes e moradores de Cidade Paulista aderem à biblioteca móvel. Sabia que somente 39 cidades brasileiras têm saneamento básico satisfatório? Voluntários promovem mutirão de limpeza e deixam praias em boas condições de uso. E a corrente de solidariedade que surgiu da superação de um câncer. O repórter Canção Nova está começando. O Vaticano publicou essa semana a exortação apostólica pós-sinodal sobre os jovens. O documento foi escrito em forma de uma carta aos jovens e a todo o povo de Deus. É fruto do Sínodo dos Bispos para a Juventude, que aconteceu em outubro do ano passado. Cristo vive, esse é o título da nova exortação apostólica pós-sinodal. O documento foi escrito em forma de uma carta aos jovens e ao povo de Deus. O documento tem 9 capítulos e foi escrito em uma linguagem coloquial. Em várias partes do texto, o Papa fala diretamente aos jovens, às vezes como um amigo, outras como um pai, como alguém que quer ajudar. Francisco percorre a importância dos jovens e a sua presença na Sagrada Escritura. Depois passa pelas principais situações de crise vividas pela juventude de hoje. Cita a sexualidade, os desafios do mundo digital, os abusos, os problemas sociais e de trabalho. Mas como resposta fala do amor de Deus, certeza que revigora a esperança e o sentido para a vida de cada um. Apresenta um caminho pastoral que propõe uma igreja como casa aberta, mas convida também a ir ao encontro da juventude fora dos muros, como uma pastoral popular. E é claro que a vocação e o discernimento aparecem como um convite aos jovens a tomarem uma decisão, a serem corajosos. No texto do documento, o Papa Francisco explica que para escrever a carta aos jovens, ele se inspirou muito nas reflexões realizadas durante o Sínodo dos Bispos em outubro do ano passado, assim como no documento final e nos relatórios apresentados pelos jovens do mundo inteiro. Esta jovem de Gana, na África, participou da construção do documento de trabalho e ficou feliz ao ler a carta do Papa e encontrar nela referências claras às contribuições dadas pela juventude. Foi muito agradável a leitura deste documento. Foi escrito de um jeito jovem. Não existem termos difíceis. Tudo que se lê é possível entender tranquilamente. Existem também expressões bem próprias da nossa realidade. E é interessante que o Santo Padre aproveitou muitas coisas que nós, jovens, escrevemos no documento pré-sinodal. Para mim, representa um passo adiante. Padre Alexandre Aui participou ativamente de todo o processo sinodal e vê agora com este documento um ponto de chegada, mas também de partida. Eu diria que é uma parte de um processo que começou faz 2 anos e que agora tem uma culminação, mas que não é o final. Então, sem dúvida, digamos assim, a cereja na torta, né? A exortação do Papa é algo fantástico, com uma linguagem muito jovem, muito próxima. Ele se tomou o tempo para escrever uma carta que fala ao coração dos jovens. É um texto muito bonito, com uma riqueza bíblica muito grande, que menciona os santos jovens que eu mesmo não conhecia, muitos deles. Tem uma força querigmática, vai no central. O central é anunciar que Cristo está vivo. Esse é o título da exortação. E que não é à toa, tem um sentido muito grande. Ou seja, o Papa fala, o importante é anunciar para os jovens que Deus os ama e que Cristo
os salvou e está vivo hoje. E isso só se faz na força do Espírito Santo. O documento foi escrito em espanhol e até o momento traduzido em 6 línguas, inclusive o português. Um documento para ser estudado, para ser proposto de maneira criativa e para ser vivido intensamente por todos. E agora é o momento de saborear essas palavras. O Papa falou de uma maneira muito fácil, não vai ser difícil entender, mas precisa ser transmitido. Temos muito caminho pela frente. É só uma parte, mas uma parte essencial, essa que foi publicada hoje. Um caminho sinodal que continua. E na catequese de quarta-feira, o Papa Francisco falou de sua viagem ao Marrocos. O Santo Padre explicou por que visita países muçulmanos e recordou como os imigrantes precisam ser tratados. Um encontro para falar das recordações da sua 28ª viagem internacional. Francisco disse que foi muito bem recebido pelo rei Mohammed VI e por todo o povo marroquino. E disse, muitos podem se perguntar por que eu visito países muçulmanos e não só países católicos. E explicou, nós e os muçulmanos somos descendentes do mesmo pai, Abraão. Siamo descendenti dello stesso padre, Abramo, não? Sobre a existência de tantas religiões no mundo, Francisco citou os teólogos da escolástica que diziam que Deus permitiu essa realidade. Existem muitas religiões, algumas nascem da cultura, mas sempre olham para o céu, olham para Deus. Mas o que Deus quer é a fraternidade entre nós. Não devemos temer a diferença, Deus permitiu isso. Mas devemos nos assustar se não trabalharmos em fraternidade para caminharmos juntos na vida. De andare insieme sulla vita. O Papa falou também do encontro que teve com os migrantes e afirmou que a vida deles muda quando encontram a comunidade capaz de acolher e de ajudar na integração. Ainda sobre esse tema, Francisco, deixando de lado seu discurso, falou sobre o termo usado. Não gosto de dizer migrantes, gosto mais de dizer pessoas migrantes, porque migrante é um adjetivo, ao invés, pessoa é um substantivo. Nós caímos na cultura do adjetivo, usamos tantos e muitas vezes nos esquecemos dos substantivos, ou seja, da substância. A cultura do adjetivo é muito líquida, afirmou. Que é troppo líquida. Sobre seu encontro com os cristãos, disse ter estado com bispos, padres religiosos e membros do Conselho Ecumênico do país. A comunidade cristã nessas terras, mesmo sendo um pequeno rebanho, é chamada a ser sal, luz e fermento, dando testemunho do amor fraterno. De far fermentare tutta la massa. Francisco recordou ainda com alegria do seu encontro com os fiéis católicos que vivem em Marrocos. Disse que na missa tinha pessoas de 60 países. Uma singular epifania do povo de Deus no coração de um país islâmico. Uma festa dos filhos que sabem que são abraçados pelo Pai Celestial e por isso podem ser servidores da esperança. Nel mundo servitori della speranza. Grazie tante. O Papa recordou que hoje se celebra a 6ª Jornada Mundial do Esporte pela Paz e pelo Desenvolvimento. O esporte, disse o Papa, é uma linguagem universal que abraça todos os povos, que ajuda a superar os conflitos e a promover a unidade. O esporte é também fonte de alegria e de grande emoção, e é uma escola onde são forjadas virtudes para o crescimento humano e social dos indivíduos e das comunidades. Deseja a todos que se coloquem em jogo, na vida e no esporte, disse o Papa. Auguro a tutti di mettersi in gioco nella vita come nello sport. Os crimes na internet são cada vez mais comuns no Brasil e em vários países. Muitas vezes o comportamento na rede é definido pela navegação na Deep Web, um submundo na internet, páginas não rastreadas que representam um grande perigo. Em uma página, diversos links orientam a navegação online. Mas esse conteúdo não é como os outros. O material é acessado na Deep Web. No português, internet profunda, ou como é mais conhecida, submundo da internet. Nesse universo paralelo, o uso exige conhecimento. Você precisa de um navegador específico, não é de qualquer máquina que você vai conseguir acessar normalmente. Você precisa preparar a sua máquina para fazer esse acesso. O autoacesso no mundo todo se dá por uma razão específica. As páginas não são rastreadas e, por isso, o conteúdo pode ser extremamente perigoso.
compra de arma, compra de droga, aluguel de hacker. De forma geral, tudo que é ilícito está lá disponível pela dificuldade de rastrear. Especialistas apontam que 70% do material disponível na web está no submundo. E esse tipo de risco tem afetado diretamente crianças e adolescentes, que se conectam nos fóruns da Deep Web e são estimulados a práticas criminosas. Tudo que é curioso vai despertar aí o interesse. A gente tem a censura para as crianças e os adolescentes, não é à toa, porque alguns conteúdos não fazem bem e a criança ou o adolescente não estão preparados para lidar com certos conteúdos. Os profissionais deixam claro que é possível evitar a má utilização, desde que o jovem tenha acompanhamento. É interessante que os pais deixem um usuário para o filho acessar o computador mais restrito. E o pai consegue ali já ter algum tipo de noção ou de bloqueio. Então é preciso primeiro que os pais enfrentem esse desafio de conhecer sim a internet. Engano pensar que o submundo da internet pode ser acessado só pelas telas dos computadores. A Deep Web está no cotidiano, ao alcance das mãos, pelo celular. Nesse caso, controlar o acesso é mais difícil, mas não um desafio impossível aos pais. Eu quero vigiar o meu filho. Então você paga a ferramenta e ela começa a mandar print do que está sendo acessado. Você quer ouvir o gravador, você liga o gravador, o fone, o alto-falante, né, do celular, e você ouve remotamente. Você abre a imagem, você vê a imagem do que está acontecendo naquele ambiente. Em um mundo de possibilidades, que o bem possa prevalecer. Então há muitos grupos positivos que proporcionam essa troca de conhecimento, essa interação. Então é muito importante a gente saber o seguinte, não é a internet que faz com que a pessoa se torne um criminoso, é o acompanhamento em casa. Aumento do desemprego, aumento também na conta de luz. Moradores de São Paulo, Mato Grosso do Sul podem preparar o bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou reajustes na conta de luz. Faz um bom tempo que a conta de luz num dos imóveis da Célia não baixa dos R$100. Alta, bem alta. Alta porque você gasta muito ou alta porque a energia está cara? Eu acredito que a energia está cara. O imóvel fica fechado praticamente o dia inteiro, né? E ela não está sozinha não. Tem consumidor no Brasil inteiro sentindo o mesmo efeito. Muita gente está com as contas todas aí atrasadas por causa disso aí. No Acre, a conta de luz subiu 21% no fim de janeiro. Na Paraíba, alta de 4,6% em fevereiro. No Rio, o reajuste veio na metade de março. Mais de 11% nas duas concessionárias de energia que atendem o estado. No Mato Grosso, o aumento foi de 11,3%. E no Mato Grosso do Sul, 12,4%. Os aumentos entram em vigor em 8 de abril. Na mesma data, a energia sobe 8,6% em 234 municípios do interior de São Paulo. Na Grande São Paulo, a Agência Nacional de Energia Elétrica propõe um aumento de 6,3% na conta de luz. O reajuste será avaliado em audiência pública a ser realizada no dia 17 deste mês. Se aprovado, o aumento vai pesar no bolso de 7 milhões de consumidores da capital e de outros 24 municípios da região metropolitana. Segundo a ANEEL, os reajustes estão previstos em contratos com as distribuidoras e servem para cobrir custos de aquisição, transmissão de energia e encargos do setor. A questão só é que o reajuste tem sido acima da inflação, né? E isso que acaba impactando mais no orçamento das famílias. O que o consumidor pode fazer? Acho que é sempre o uso racional de energia, né? Que a gente precisa tentar monitorar isso. Eu acho que o fim do verão, o começo do outono e a perspectiva de inverno, isso já ajuda nesse ponto, né? A gente já para de utilizar ar-condicionado ou ventilador e isso já tende a reduzir aí o consumo mensal de energia. Crediário no cartão, já ouviu falar? Essa é a novidade oferecida pelos bancos. O objetivo é aumentar o acesso do consumidor a prazos maiores de pagamento. Com a nova modalidade, os lojistas receberão o valor da compra à vista e terão oportunidade de oferecer descontos para facilitar a vida do comprador.
Hoje em dia, o lojista leva 30 dias para receber o valor das vendas parceladas no cartão de crédito. Na última semana, o lançamento de uma nova modalidade de parcelamento promete mudar essa realidade. Eu vi que são em até 5 dias o lojista vai receber esse dinheiro. Então a gente pode cobrir, né, o valor da mercadoria e ainda trabalhar com o nosso percentual de lucro. Nas ruas tem gente que gostou da ideia. Eu acho positivo, porque é um meio de você também poder ter dinheiro, né? Mas tem aqueles que não pensam em usar o sistema. Ah, não, porque daí você já abusa, então é melhor ficar assim. O chamado crediário no cartão de crédito já cria expectativa no aumento de vendas no comércio. Isso porque o consumidor tem mais uma alternativa de pagamentos. A nova modalidade com juros tem prazos maiores que o parcelamento tradicional nos cartões. Ele vai pagar a prazo, se for necessário, o banco vai ajustar um percentual de juros compatível com o perfil dele e ele vai ganhar um grande desconto da loja. Então, quer dizer, vai equilibrar para nós, lojista, e ele ainda vai sair ganhando ainda, porque ele ainda vai pagar menos do que se ele pagaria no preço normal do produto. Com o crediário do cartão, o cliente pagará à vista para a loja e na tela da maquininha terá 3 opções de prazos de parcelamento para contratar, porém com juros. Para quem sabe usar, favorece, né? Tudo que vem para ajudar, né? Hoje, 55% das operações com cartão de crédito no Brasil são de parcelamento sem juros. 25% das operações, à vista ou parceladas, são antecipadas para recebimento dos lojistas. Os juros da nova opção deverão ser menores do que o atual, mas é preciso atenção e planejamento. É mais uma opção para aquele que não tem um crédito aprovado usar com o cartão de crédito. A seguir, você sabia que para manter a saúde em dia depende também da sua geladeira? Pesquisa aponta que quem ingere bebidas açucaradas 2 ou mais vezes por dia tem um risco 21% maior de morrer prematuramente. O risco de morte por doenças cardiovasculares é maior quando o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, é feito em grandes quantidades. Pesquisadores americanos avaliaram também o impacto de adoçantes artificiais no organismo. Laurence assume, é apaixonada por refrigerantes. Tomava 3 litros por dia, isso porque diminuiu o consumo depois que o marido descobriu um câncer. Eu dei uma diminuída, mas assim, largar eu não consigo, porque, nossa, acaba que virando um vício, né? Pesquisadores norte-americanos avaliaram o consumo diário de refrigerantes e bebidas açucaradas feito com 120 mil pessoas. Problemas cardiovasculares e câncer causaram a morte de 36 mil pesquisados. Em casa eu tenho criança também, então lá em casa eu evito tomar para eles não verem também e não ficar com vontade. Ele é viciadinho em refrigerante, sim, mas eu controlo bem ele. Não pode, né, tomar muito, que faz mal para os ossos, né? O açúcar, né? Este médico deixa claro os problemas causados pelo consumo em excesso de açúcares. A gente ingere uma série de alimentos que tem açúcar embutido. E isso causa uma série de problemas, levando à obesidade, que através da obesidade vem as doenças cardiovasculares, aumenta o risco de câncer. Bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes, possuem em média 37 gramas de açúcar. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário de 25 gramas do produto, ou seja, são apenas 5 sachês como estes daqui. Nós consumimos muito mais. A pesquisa aponta que quem consome 2 ou 3 vezes refrigerantes ao dia corre 21% mais chance de morrer prematuramente. E esse risco aumenta para 31% se levarmos em conta as doenças cardiovasculares. Se você gosta da sua família, reduza ao mínimo o consumo de açúcar. Dá preferência pelos alimentos naturais, pelas verduras, mas tudo sem excesso. O médico alerta, o açúcar dá saciedade ao organismo, o que não acontece com as bebidas diet.
Então, os adoçantes ficam restritos às duas situações a primeiro momento: o pré-diabético e o diabético, com orientação médica e de uma nutricionista. No Brasil, o consumo de bebidas açucaradas ainda é grande. São 18 colheres de chá de açúcar por dia. A projeção, de acordo com o levantamento da Euromonitor, é de que em 2022 o consumo no país seja 22% menor em relação a 2012. Mesmo apaixonada pela bebida, Laurence tem lutado para diminuir o consumo e garantir mais saúde. Pretendo sim parar de tomar, mas é que é um pouco difícil, mas eu vou conseguir. Você sabia que alguns problemas de saúde podem ocorrer por causa da sua geladeira? Uma pesquisa feita por uma faculdade no interior de São Paulo encontrou bactérias e fungos no eletrodoméstico. Bactérias na geladeira? Tem, né? Se não cuidar dela, tem. Não sei como que a gente faz para descobrir, eu não sei, né? Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas estão por toda parte. Dá para imaginar que dentro da geladeira tem mais de 2 milhões de bactérias? É isso mesmo, Amanda? Como é que foram parar lá dentro? Foram parar dentro da geladeira por meio das nossas mãos e também pelas embalagens trazidas do supermercado. Aquele mito de que baixas temperaturas, né, matam os micro-organismos, isso não existe. A doutora em Ciências de Alimentos foi quem coordenou o estudo feito para o trabalho de conclusão do curso dessas duas futuras biomédicas de Campinas, no interior de São Paulo. Nós resolvemos fazer uma pesquisa voltada para geladeiras domiciliares e alertar a população do risco que pode conter dentro da nossa casa. A gente demorou em torno de 15 dias e para obter os resultados nas placas a gente demorou um dia para obter as bactérias, os micro-organismos e até 5 dias para ter os fungos. A pesquisa analisou fungos e bactérias nas 40 partes de geladeiras analisadas. Foram os resultados da maçaneta da porta da geladeira e da gaveta. Os hortifrutis são colocados lá dentro sem a devida higienização e a maçaneta devido ao contato externo, onde nós costumamos colocar a mão. A E. coli ela causa intoxicação alimentar, a cândida pode causar problema no trato urinário, todas no geral dão problema gastrointestinais. Criança, idosos, gestantes estão naquele grupo de risco, né? Que o sistema imunológico já está um pouco fragilizado, a criança ainda está em formação, certo? E essa quantidade é preocupante. Então, eles entrarem em contato com esses micro-organismos, os sintomas podem ser mais fortes. Uma geladeira limpa por dentro começa com cuidados fora. Se você puder fazer uma higienização prévia, faça. Não deixar os alimentos expostos. A limpeza deve ser feita no dia a dia, mas uma vez por mês tem que dar um faxinão. É fundamental que essa higienização seja feita da parte de cima para baixo, porque pode cair, né, algum resíduo, quando chegar no final você vai limpar, né, por inteiro a sua geladeira. Então isso daqui, ó, sai. Então, lavar com, né, água e sabão. Quer uma vida saudável? Comece deixando as bactérias bem longe da geladeira. Não se engane achando que a baixa temperatura afasta o risco de contaminação dos alimentos. Sem a limpeza correta, a geladeira pode conter mais de 2 milhões de bactérias. Se a saúde não vai bem, a resposta pode estar ali dentro. Agora vamos contar a história de uma mineira que viu a superação do câncer um caminho para criar uma rede de solidariedade a pacientes em situação semelhante. Nádia sempre cuidou muito dos cabelos, até que em 2016 veio o diagnóstico de câncer de mama e a queda foi inevitável. O momento foi difícil, mas para sua própria surpresa foi menos doloroso do que ela pensou que seria. E eu percebi que eu consegui levar o tratamento com leveza, com serenidade, porque eu mantive acesa durante todo o percurso a autoestima. Eu cultivei muito a minha autoestima. Eu tinha o cuidado ao acordar e me olhar no espelho, e na hora que eu olhava, eu falava assim, não, eu estou doente, porque estava careca, estava sem maquiagem, estava totalmente com aquele aspecto de alguém que está em tratamento. Aí começava o ritual de fazer uma maquiagem. O apoio da família, dos amigos e manter a autoestima foram essenciais para superar o momento, o que nem todas as pacientes tinham. Por isso, Nádia sentiu que precisava fazer algo. A ideia inicial foi fazer 100 kits como esses, para distribuir às pacientes com câncer.
parece um pouco clichê quando você fala só vai dar um batom, mas não é. É a gente trabalhar o interior. Essa parte externa, quando a gente leva esse kit, ela tem um poder imenso de trabalhar o interno. Só que a campanha foi além e Nádia finalmente entendeu o para quê de tudo aquilo que ela tinha vivido com a doença. Ajudar a autoestima de outras pessoas em tratamento contra o câncer se tornou uma missão. Com o apoio de amigas e família, o projeto A Vida é Bela vai até as alas de quimioterapia, oferecendo autoestima para os pacientes. Além de levar os kits, equipes de maquiadores ressaltam a beleza de quem está passando pelo tratamento. A gente leva carinho, autoestima para elas. Eu acho que é muito mais importante do que uma simples doação de objetos materiais. Tornar o ambiente mais colorido e alegre, trazer vida a um local quase sempre sem cor. O projeto também busca dar voz aos pacientes. No dia a dia, trabalhando com as mulheres que estão em tratamento, fazendo essa acolhida, conversando com elas durante as ações, eu já tive situação de ir para a ação cheia de problema, com muitas coisas para resolver e sair de lá, assim, fui para lá para doar e, na verdade, quem recebeu fui eu. No dia 28 do mês que vem, o projeto começa a doar perucas. Os cabelos foram doados em salões como o de Jânia, que tem feito cortes gratuitos para ajudar na ação. Eu acho que ajuda os dois lados ao mesmo tempo. Um do desapego, de sair dessa coisa do cabelo muito grande, de cultivar, que é uma coisa bem antiga e que até hoje as pessoas ainda cultivam bem. E tirando aquele cabelo, ela desapegando disso, ela vai estar ajudando uma outra pessoa que está sem. Algo que para quem doa não vai fazer tanta falta. Já para quem recebe, pode mudar a forma de enfrentar a doença. É muito difícil a gente não reclamar. E quem está doente, talvez vai achar várias razões para reclamar. Mas se você mudar o foco e começar a achar razões para agradecer, qualquer coisa que te aconteça, boa ou ruim, você pensar na razão que você pode agradecer e ser grato, você cria um ciclo virtuoso e é impressionante como tudo muda ao seu redor e tudo começa a dar certo, tudo fica bem. E ainda falando de emprego, nos Estados Unidos, uma pesquisa apontou que mais de 60% dos trabalhadores consideram o estresse da rotina profissional causa de problemas de saúde. 7% já foram hospitalizados por causas relacionadas ao excesso de trabalho. No Brasil, as atividades em excesso são sinais de alerta. Especialistas afirmam que é preciso buscar um equilíbrio. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta sexta-feira. Esse é o Ednelson, radialista, apresentador e produtor de programa ao vivo todas as manhãs. Na parte da tarde, ele já é empresário, concentrado nos projetos de sua agência de comunicação. 2 empregos. Tá bom para você? Para ele, não. Às 6 horas, na segunda e na terça, eu me encaminho para a faculdade para dar aula. Na quinta-feira, eu saio às 11 da manhã, eu vou para São Paulo para o doutorado. No sábado e domingo, a gente tenta equilibrar um pouco quando não tem alguma coisa já agendada, algum curso, alguma coisa extra, a gente consegue dar uma descansada. Já são quase 30 anos trabalhando muitas horas por dia. Já se acostumou e aprendeu a gostar da agitação. Eu sou apaixonado por tudo isso, que tinha que estar fazendo, que você está gastando tempo. O ser humano se adapta à correria sim e até com uma certa facilidade em alguns casos. Mas chega uma hora que o corpo e a mente começam a sentir. É aí que se inicia um processo delicado. Desequilíbrio na saúde e no aspecto pessoal, com a família e amigos, são algumas consequências que afetam a qualidade de vida de quem insiste em trabalhar demais. Trabalhar demais e esquecer que ela precisa tomar um remédio, que ela precisa ir ao médico, enfim. O trabalho pode sobrepor alguma coisa que vai fazer falta para ela em algum desses setores, seja espiritual, seja familiar, seja o físico. Ednelson já sentiu algumas dessas dificuldades. Diz que o apoio da família faz a diferença, mas já pensa em desacelerar. Se eu tivesse que tirar um do circuito, eu tiraria a rádio, ficaria com a agência e com a aula. A tendência é que isso aconteça a médio e longo prazos, isso sem dúvida, porque realmente o corpo começa a cobrar, tem os filhos, eles estão crescendo, estão com 5 anos, então daqui a pouco eles também vão cobrar um pouco mais de atenção, um pouco mais de proximidade. Recalcular a rota do dia a dia parece ser uma solução viável.
Um equilíbrio importante para ser feliz, sem perder o que a vida tem de melhor. Sempre vai ter algo que está um pouquinho a mais, algo que está um pouquinho a menos, né? Mas o que é importante nesse momento e o que é possível nesse momento? No próximo bloco, regras para viagem de menores no Brasil passam a valer para adolescentes até 16 anos. E os benefícios do hábito da leitura em diversos aspectos da vida humana. Muita gente gosta de apreciar um livro durante uma viagem, ainda mais quando o trajeto é longo. Mas já pensou levar esse hábito para o dia a dia? No interior de São Paulo, um projeto oferece livros gratuitos dentro do transporte público. E a Biblioteca Móvel tem feito sucesso entre a população. Parecia ser mais um dia de rotina normal no terminal de ônibus. Mas aqui o passageiro que entra no veículo tem uma surpresa. Uma estante de livros está disponível para todo mundo. Difícil passar pela roleta sem pegar um exemplar. Thaís escolheu um livro de romance. A leitura é companhia na volta da faculdade. Eu adoro livro de romance, assim, o que eu mais leio, assim. Como eu vou ser professora, eu acho bem importante isso, aproveitar e aprender mais, né? Janete decidiu ler poesia e as palavras em rima mudaram seu dia. Sempre há esperança pra gente, de vitória, sempre há esperança pra gente vencer, né? A pessoa tem que ser sempre garra. E esse aqui é maravilhoso, é o que eu estava precisando nessa manhã. A Biblioteca Móvel é fruto do projeto Cultura no Ônibus. Iniciativa que há 2 anos encanta moradores do interior de São Paulo. Uma ideia surgiu de uma outra empresa e a gente aderiu. Tem muitos livros ali que as pessoas pegam que ajudam até em trabalho de escola, então as pessoas gostaram bastante. Atualmente, 6 ônibus em linhas rotativas já contam com as estantes, mas a meta é aumentar o serviço. A nossa meta até final do ano está com 15 linhas, com 15 carros aí com essa estante. Quem quiser ler enquanto viaja, pode ficar à vontade. Mas se eu cheguei no meu destino e não terminei a leitura, não tem problema nenhum. Vale levar para casa e devolver depois. A intenção é que essa leitura se multiplique e, para isso, o projeto também conta com doação de livros. Qualquer pessoa pode doar, a gente aceita de braços abertos as doações. Se for uma quantidade grande de livro, a gente mesma, a empresa vai até a pessoa e a gente busca. Os livros têm um código. Quem anota tudo é o Ademir. Ele registra os que saem e também recebe os que chegam. Geralmente, quando eu recebo a doação, eu levo os livros para a garagem para eles poderem colocar no catálogo, anotar os números certinho para a gente vir para o projeto. Você já aproveitou para ler algum, levar para casa? Já, com certeza. Sempre aparece livro ali que eu me interesso, levo, leio, depois trago de volta. Célia, filha de professores, sempre esteve rodeada de livros. Ela já se prepara para doar os que tem em casa. Quer que sua paixão pelas páginas possa atingir quem precisar. Cada um tem o seu objetivo. Então, quem quiser ler para aprender, leia para aprender. Quem quiser ler para se distrair, leia para se distrair. A gente sempre ganha alguma coisa em qualquer leitura. Quem lê estimula a percepção, a criatividade e acumula conhecimentos, hábito que precisa ser desenvolvido desde a infância. A criança que não lê pode inclusive se transformar em um adulto passivo que não luta por seus direitos. No Dia Internacional do Livro Infantil, a gente fez o alerta. Desenvolver hábitos como o da leitura é sempre uma característica que se aprende. Na sala, a turminha está animada. Hoje é dia de leitura. A árvore, a flor. Eu vejo alegria e alguns problemas, mas
todo mundo consegue resolver. Quando tem o livro da escola, quando eu chego lá na minha casa, eu peço para minha mãe ler. O incentivo à leitura na infância forma adultos leitores, de acordo com pesquisa do IBOP. Mas a falta de leitura também tem consequências. A dificuldade, por exemplo, na questão de entrevistas de emprego, a dificuldade de conseguir compreender os textos escritos. Ele lá na frente vai ter essa dificuldade de dialogar, de transmitir com clareza o que ele precisa passar para o filho. O brasileiro lê em média 2 livros por ano. Isso mostra o quanto a leitura está desprestigiada. Se não fosse pela escola, muitos não estariam interessados em livros. Com isso, acontece uma desvalorização do conhecimento mediante as exigências do mercado de trabalho na vida adulta. A educadora Taira faz contação de histórias e percebe, o incentivo à leitura amplia a visão das coisas e do mundo ao redor. Ela vai permitir que a criança melhore o diálogo, a comunicação dentro de casa, na rua com os amigos, dentro da escola. Vai aumentar a capacidade da criança, não só no vocabulário, mas na clareza das palavras. 74% da população não comprou livros nos últimos 3 meses. Entre os que compraram, 16% preferiram o impresso, 1% o e-book. E um dado alarmante, 30% dos entrevistados nunca compraram um livro. Na medida em que eu gosto de ouvir histórias, eu vou buscar a leitura. Então, a leitura física ou a leitura no meio digital não é exatamente, às vezes, o que é melhor, mas a qualidade do que se lê. Pedagoga e mãe, Taira vive com os filhos o que realiza no trabalho. Quando você traz para o seu filho essas possibilidades de aproximação, de brincar, de contar a história, você consegue resgatar o que você tem de princípios, de valores e colocar de uma forma bem sutil para a criança na brincadeira. E por falar em leitura, desde o início do ano, ela já faz parte de um período de preparação para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições começam no mês que vem, mas o aluno que deseja isenção já pode solicitar o benefício. Os candidatos desse ano vão contar com uma ajuda a mais na redação. Parece um livro comum, mas o conteúdo é surpreendente. A cartilha contém 31 redações que alcançaram nota máxima no Enem do ano passado. A junção dos textos partiu dos próprios autores, tudo para inspirar os futuros vestibulandos. A gente sabe que, por exemplo, o MEC libera algumas poucas redações nota máxima na cartilha que eles produzem, mas a gente sabia que, por exemplo, se nós juntássemos todos os nossos espelhos e colocássemos num documento só, gratuito, disponível na internet, isso já ajudaria muita gente a alcançar os seus sonhos, e essa é a nossa maior intenção. A redação tem sido um desafio para os estudantes no Brasil. Das mais de 4 milhões de redações corrigidas no exame de 2018, apenas 55 tiveram a maior pontuação. É muito difícil, porque a tecnologia, os celulares, o computador, isso é muito importante no processo. Porém, o uso demasiado, sem nenhuma restrição, atrapalha esse processo de formação para a interpretação, né, do mundo. O professor explica que o texto mais coerente exige uma estrutura específica, que todo aluno pode aplicar. Uma introdução com uma tese bem definida, a apresentação dos argumentos, depois a contextualização, né, do ambiente, do mundo em questão, e uma contra-argumentação e depois uma solução de um problema. Apesar de ter um passo a passo, a redação não é um processo que deve ser cuidado só no ensino médio. É na educação de base que leitura e escrita são aprimoradas. A criança que tem um bom repertório, ou seja, mais conhecimento, consequentemente vai produzir bons textos no futuro. Esse trabalho de reescrita do próprio texto, repensar as ideias, as próprias ideias, é um processo longo. Ele tem que ser iniciado desde pequenininho. Miguel, aos 10 anos, já tem facilidade em colocar as ideias no papel. Seus textos favoritos têm a ver com o cotidiano. Achei que a escrita é uma forma de utilização boa das letras, palavras e da redação, até que um dia eu aparecesse na televisão. E isso aconteceu de verdade. O segredo para tanto talento? Eu gosto de ler bastante.
A leitura me ajuda a escrever porque ela me faz conhecer palavras novas. Bem pequeno, já sabe que o esforço vai fazer a diferença. Eu penso em ser jogador de futebol ou jornalista. Você acha que a escrita vai te ajudar a chegar na sua profissão? Vai, porque sem a escrita a gente não consegue fazer nada, porque as letras, assim, a escrita está em todo lugar que a gente consiga ver. Pais com filhos menores de idade devem ficar atentos caso a criança ou adolescente precise viajar sozinho, seja de ônibus, avião ou trem. É que foram aprovadas as novas regras de viagem para menores até 16 anos de idade. Daqui a poucas horas, a filha de Sérgio, que tem 14 anos, vai viajar sozinha para outra cidade. Até então eu achava que era a partir de 12 anos embarcava sozinho. Aí eu não ia vir comprar passagem. Aí eu fui e falei, não, vou comprar, porque vai que ela não consiga comprar, e vim. Quando eu cheguei no guichê, eles me informaram, não, sem a autorização, ela não embarca. Aí foi quando eu vim para poder fazer a autorização. Muita gente está sendo pega de surpresa com a novidade. É que a partir de agora, adolescentes de até 16 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis para viajar sozinhos ou com outro acompanhante. Antes, o documento era exigido apenas para menores de até 12 anos. As novas regras já estão em vigor e foram propostas por lei que alterou o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A nova legislação cria uma política nacional de busca por pessoas desaparecidas e um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Quando a gente pega a justificativa do projeto de lei, eles até embasam com dados que foram retirados da Organização das Nações Unidas e com o aumento do crescimento do número de pessoas desaparecidas, crianças e adolescentes, que cresceu agora, está crescendo a 10% a cada ano. Então, visando maior segurança, foi alterada essa lei. Dona Martina está levando as netas Isadora e Ingrid para viajar sem os pais. Por ser avó, não precisou de autorização judicial, mas reconhece a importância do documento. Porque hoje está correndo um monte de perigo, criança sendo sequestrada, matada, roubada, todo tipo, né? Aí eu acho importante, né? A autorização pode ser escrita pelos responsáveis e autenticada em cartório, ou então é preciso uma autorização judicial, que pode ser retirada num juizado da infância e juventude. A autorização ela é necessária quando ele vai viajar desacompanhado, e neste caso é só judicial, e quando ele vai viajar na companhia de um terceiro que não seja o seu parente colateral até terceiro grau ascendente. A novidade agradou a Adriana. Mesmo o filho tendo 14 anos, ela acha importante esse tipo de proteção. É uma forma de proteger, né, os nossos filhos, e também adolescente é complicado, pode ser que queira fugir, alguma coisa, e aí não acontece. Dos mais de 5.000 municípios brasileiros, apenas 39 têm saneamento básico com índice satisfatório. Entre as capitais, apenas Curitiba se destaca. Em busca de solução para mudar essa realidade, especialistas realizaram um debate sobre o tema em São Paulo. Já são quase 90 dias que este bairro da Zona Leste de São Paulo está alagado. É só um recorte de um cenário que há anos não tem sido prioridade no país. 35 milhões de brasileiros não têm água potável em casa e 120 milhões não têm serviço completo de saneamento, que inclui coleta e tratamento de esgoto. Para avaliar a situação do saneamento básico no país, os municípios foram divididos em 4 grupos. Os que estão no rumo da universalização, aqueles que têm compromisso com esse serviço, os que estão empenhados em universalizar o saneamento e, por fim, os municípios que ainda estão dando os primeiros passos para oferecer saneamento básico a toda a população. Dos quase 2.000 municípios avaliados, apenas 4% estão no rumo da universalização do saneamento básico, 10% estão comprometidos com essa política pública, 14% estão dando os primeiros passos e 70% estão empenhados em universalizar o saneamento básico no país. Esses 39 municípios obtiveram notas que podemos concluir que eles estão universalizados. Eles estão com a população de maneira integral, tendo acesso a abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, coleta e disposição correta do resíduo. A maioria está a caminho
dessa questão da universalização. Cidades paulistas como Santos e São Caetano estão no topo do ranking. Curitiba é a única capital com excelência em saneamento. A medida provisória 868, editada no fim do ano passado pelo governo Michel Temer, que atualiza o Marco Legal do Saneamento de 2000, também foi discutida por especialistas. A proposta facilitaria a privatização de empresas públicas que operam no fornecimento de água, na coleta e tratamento de esgoto e também na limpeza urbana e destinação dos resíduos sólidos. Nós defendemos que todos tenham acesso à água, à coleta de esgoto, ao tratamento de esgoto e aos seus resíduos, sendo coletados e destinos adequados. Não importa se é público ou privado, tem que ser eficiente. Essa medida provisória é muito ruim na sua essência e pode prejudicar todos. A ANA considera que essa MP ela pode realmente trazer melhorias para o setor no país. O saneamento ele é um monopólio natural, ou seja, só uma empresa presta aquele serviço. Quando você tem uma concorrência por algum mercado, a tendência é que aquele que é melhor estruturado ganhe o serviço e possa prestar com uma melhor qualidade. Então não significa, se vai haver ou não vai haver privatização, que o custo vai aumentar. Um levantamento elaborado e divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica assustou a população que se beneficia das águas do Rio São Francisco. Órgãos oficiais, no entanto, contestam as informações. Um relatório divulgado pela SOS Mata Atlântica alarmou a população que se beneficia das águas do Rio São Francisco. O texto afirma que o Rio São Francisco estaria contaminado pela lama da barragem que se rompeu em Brumadinho. Mas para esse especialista de controle de qualidade da água, o Velho Chico está longe de ser atingido pelos rejeitos. Ainda não existe contaminação proveniente de Brumadinho em Três Marias. O que se constatou é que a Pluma chegou em Retiro de Baixo, que é a primeira usina hidrelétrica pós-Brumadinho. O relatório da SOS Mata Atlântica se refere à análise feita em 12 pontos do Rio São Francisco, dos quais 9 estavam em condições ruins. O reservatório de Três Marias faz parte da área apontada. Em contraponto, Ailton diz que houve uma precipitação por parte da ONG. Para chegar a isso aí é da ordem de 50 dias, segundo o relatório. E o tempo de residência em Três Marias é da ordem de 365 dias. De Três Marias até a Foz são mais de 1.700 quilômetros. Então, por conta dessa distância, por conta desse tempo de residência, eu creio que muito dificilmente a gente vai ter problemas de qualidade da água aqui no Baixo São Francisco em decorrência desse acidente de Brumadinho. Essa estação de tratamento funciona em Aracaju. Por aqui passam, por hora, 7.000 metros cúbicos de água, toda ela do Rio São Francisco. Mas se por acaso essa água fosse comprometida, 70% da população ficaria prejudicada. Em nota, o IBAMA tranquilizou a população. Disse que órgãos ambientais estão trabalhando no monitoramento da qualidade das águas e que o reservatório de Três Marias e o Rio São Francisco não foram atingidos pelos rejeitos. Vamos agora para o litoral. A praia é um lugar que atrai a atenção de muita gente, mas infelizmente nem todo mundo respeita. A quantidade de lixo na areia é enorme e nossa equipe de reportagem acompanhou um mutirão de limpeza no litoral norte de São Paulo. Dá para imaginar um oceano de lixo, mas se não cuidar... Quando eu tô vindo pra praia curtir, pego minha sacolinha, dou uma andada, pego uma sacola de lixo enorme, né? Dessa vez, Marcela tinha várias companhias. Você já tinha feito isso ou não? Não, nunca. Saímos cedo da cama, trazer as crianças, conscientizando eles na prática. A criançada mandou bem na lição de casa. Pra não poluir a praia. Que não. Todas as vezes morrem. Ajuda a natureza a não morrer. Todos eles foram voluntários por um dia, viram a ação nas redes sociais e responderam. Esse casal fez uma ponte aérea de mais de 1.000 quilômetros só para ajudar. A minha parte ainda é muito pequena, quero fazer muito mais e quero que várias pessoas façam muito mais ainda. Esse é um sonho, né? E a gente quer levar a onda para Brasília, para começar o projeto lá. E, cara, enquanto mais cidades a gente puder levar, melhor ainda. É a chamada Onda Verde, criada em 2017 por uma ONG de Ubatuba, no litoral norte paulista. A primeira ação teve 8 pessoas só e foram os 8 fundadores. E aí a última já teve 80 pessoas.
Todo último domingo do mês é assim, dia de mutirão para limpar as praias. A gente encontra muita bituca de cigarro, canudinho, espetinho de churrasco, tudo isso. O que as pessoas consomem mais é o que tem mais na praia. Todo o lixo recolhido hoje vai para uma cooperativa de reciclagem. Se não fosse isso, tudo iria parar no mar, poluindo as águas, deixando as areias sujas. Quem faz esse tipo de descarte irregular se esquece que está poluindo o ambiente para ela mesma e para as futuras gerações da própria família. O lixo descartado hoje fica um tempão na natureza. O plástico, por exemplo, demora mais de 400 anos. Em 1 ano e meio a gente fez 21 ações, ondas verdes que a gente chama, e já tirou 2 toneladas de lixo, 2.021 quilos já. As ações estão crescendo, a cada uma mais voluntários comparecem e a gente consegue atingir mais banhistas e levar o bom exemplo para as pessoas. E não é que essa onda deu certo? A nossa consciência ambiental está muito atrasada em relação a vários países, né? Nós não temos educação, você vê o lixo para tudo quando lá você vai, na estrada, na praia, no rio. E a gente tem que tentar jogar o lixo no lixo, porque daí a praia vai ficar suja e os animais podem morrer. Um marzão lindo desse não combina mesmo com lixo. O repórter Canção Nova fica por aqui. Você acompanha outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias. Ou acesse nossa página na internet, noticias.cançãonova.com. Deus abençoe você, tenha uma boa noite e uma ótima semana.